Olá, eu sou Giovanni de Souza e eu ajudo pessoas comuns a se tornarem apresentadores confiantes e com isso falar bem, conquistar pessoas e obter resultados. Bem-vindos à série de lives de aquecimento para o grande Masterclass do Apresentador Confiante, que acontecerá no dia 4 de agosto às 21 horas. A Masterclass do Apresentador Confiante, eu vou te ensinar um passo a passo do meu método, o MAPA, que me ajudou a ser um apresentador confiante e ajudou muitas outras pessoas também. No episódio de hoje, eu vou discutir com você 4 pontos. O que é e o que não é falar de improviso. Por que não saber falar de improviso retarda você ser um apresentador confiante? O jeito certo e o jeito errado. E no final, 3 dicas que eu vou dar para você de o que é um apresentador confiante. Esse é um tema do meu projeto Segredos da Oratória. Giovanni, o que é falar de improviso? Esse é o tema da nossa fogueira digital. Giovanni, o que é fogueira digital? Quando eu trabalho oratória clássica e oratória moderna, eu já expliquei lá no primeiro vídeo que eu já fiz aí há uns 10 dias atrás, nessa série de lives que eu tenho feito do apresentador confiante, eu falei que uma fogueira digital no mundo de hoje, no mundo moderno, é isso aqui, uma reunião, uma live, uma conferência, um webinário. Esse momento aqui é uma fogueira digital. Lá na oratória clássica, a gente tratava esse tema, esse tipo de roda, esse tipo de conversa, era feita uma fogueira. Isso valia para os índios americanos, valia para os escoteiros, valia para todos os chefes da região. Eles se reuniam em volta de uma fogueira. Então, na oratória clássica, a comunicação, a conversa, a roda de amigos, as histórias é arte. Mas no mundo moderno, a comunicação, a oratória, a reunião, a live, o webinário, o masterclass, a conferência é habilidade. Então, eu estou trazendo para o mundo moderno a arte da oratória clássica e a habilidade da oratória moderna, e eu junto as duas coisas com uma fogueira digital. E aí eu escolhi hoje, dentro dessa série de lives que eu estou fazendo do apresentador confiante, eu escolhi um tema que é muito interessante e que muitas pessoas têm dificuldade. É como fazer uma fala de improviso. Mas, Giovanni, o que é falar de improviso? É você estar num ambiente, você foi convidado para ir numa festa, você foi convidado para ir numa formatura, você foi convidado para ir numa igreja, você foi convidado de ir num evento, numa inauguração. E aí você vai para esse evento, para esse momento que foi convidado, e aí você está lá, sentadinho, já cumprimentou todo mundo, o evento vai começar. E aí você está lá, atento, está todo mundo falando, aí vem um mestre de cerimônias, pode ter um apresentador que está lá na frente falando, e de repente, lá no meio da conversa, lá no meio do evento, alguém toca a mão no seu ombro. E quando a pessoa toca repentinamente no seu ombro, você olha para trás e ela diz assim: "Ei, Giovanni, nós queremos ouvir você. Ei, João, nós queremos ouvir você. Ei, Maria, nós queremos ouvir você." 90% das pessoas entrariam em pânico. Como assim que eu vou falar? Eu vim aqui participar. Pois bem, esse tipo de situação é muito comum
na nossa sociedade. De repente você está lá, você é amigo do noivo, você é amigo da noiva, você é amigo do homenageado, e você está lá, você é amigo do aniversariante e ele chama você. Ei, vem cá, quero ouvir você. Isso é uma fala de improviso. Mas, Giovanni, como que eu faço isso? Como é que eu vou falar de improviso se eu não me preparei? Então, hoje eu vou dizer para você o que é falar de improviso, que é isso que eu estou dizendo para você, é quando você, de repentino, no evento, no local onde você está, você é chamado para falar. E isso é uma fala de improviso. Como que um apresentador confiante, como que ele faz para se dar bem nesses momentos? Como que um palestrante, um orador experiente, ele se dá bem nesses momentos? Como é que eles fazem? Giovanni, como é que você faz quando você está num local e a pessoa vai lá e diz assim, Giovanni, a TV está aí, quer falar com você. Giovanni, a rádio está aí, a imprensa está aí, quer falar com você. Você está lá no evento, na formatura, na inauguração, e a pessoa diz assim, Giovanni, você vai falar. Como que você faz, Giovanni, nessas situações? E aí eu vim trazer para você a experiência não só minha, mas de todos os grandes oradores, dos grandes palestrantes, dos grandes conferencistas, os políticos, os pastores. Qual é a regra? Como é que eles fazem? E é isso que eu vim trazer para você. Como falar de improviso. Então a primeira coisa é o que é falar de improviso. Então falar de improviso é isso. Você está num lugar e repentinamente alguém vem e diz assim, eu gostaria que você falasse. Eu gostaria de ouvir você. Isso é falar de improviso. Mas o que não é, Giovanni, falar de improviso? É você estar nesse evento e aí, de repente, você não sabe o que você vai falar e aí você faz uma fala que você criou naquele momento ali, você organiza às pressas alguma coisa na sua mente e aí, sem preparação anterior, sem saber exatamente o que você vai falar, você vai lá na frente e aí você vai fazer a sua fala. Isso não é uma fala de improviso. Isso é uma fala improvisada. E é isso que eu vou mostrar para você. Como que é uma coisa e como que não é. O jeito certo e o jeito errado. E se você ficar até o final, eu vou trazer para você 3 dicas dos grandes apresentadores. E 3 dicas do apresentador confiante. Mas eu quero contar uma história para você sobre isso, de que não é, daquilo que não é uma apresentação confiante. Quero contar uma história. Eu estava numa inauguração de uma fábrica, e lá na inauguração dessa fábrica, eu me apresentei, fui conversando com as pessoas, e eu encontrei um senhor que estava lá, e ele era um diretor financeiro da fábrica. E eu cheguei pertinho dele, comecei a conversar com ele, e a gente foi conversando, ele foi falando sobre a fábrica, foi contando sobre as coisas que estavam acontecendo na fábrica, e eu já tinha falado com o diretor de marketing, já tinha cumprimentado o presidente da empresa, e a gente estava ali. Nós estávamos ali no ambiente, daí fomos nos arrumando, porque ia começar o evento. E eu sentei ao lado desse diretor financeiro, e a gente ficou sentado, e a gente começou a prestar atenção no evento. E aí, o mestre de cerimônia chamou um funcionário, chamou um supervisor, todo mundo foi lá e foi falando. Foram contando sobre a empresa, foram dizendo sobre aquele momento especial da inauguração que estava tendo na empresa, e todo mundo foi falando. E aí, daqui um pouquinho, eles passaram a palavra para o diretor-presidente da empresa. E o diretor foi falando, fez a mensagem dele, muito bonita a mensagem, contando a história toda da empresa, falando das coisas que estavam acontecendo, o sucesso da empresa, o sucesso todo dessa organização, dessa nova unidade, foram falando. Só que daqui um pouquinho, de surpresa, esse diretor-presidente diz assim, mas eu gostaria de chamar aqui na frente o nosso diretor financeiro. Eu olhei para ele, ele olhou para mim com o olhão arregalado, e ele levou um susto,
Porque ele havia dito para mim que ele não gostava de falar em público e ele não se dava bem falando em público. E ele tinha uma dificuldade muito grande. Eu, naquela hora, como um orador profissional, como um apresentador confiante, um palestrante, um professor universitário, eu olho para ele e fiquei pensando, como será que ele vai fazer? E aí o meu cérebro começou a raciocinar e acompanhar cada momento. Eu vi aquele diretor financeiro caminhando lentamente, com os ombros caídos, quem sabe tentando encontrar o que dizer, porque ele não estava preparado para dizer nada. E ele foi andando lentamente, quem sabe imaginando assim, tomara que demore umas 2 horas para que eu chegue lá na frente. Mas não demorou, ele estava bem na frente. Em questão de alguns segundos, ele chega e ele tem que se virar. E quando ele se vira e fica de frente para aquela multidão que estava lá, eu acredito que as coisas ficaram pior ainda. Ficaram piores ainda. Quando ele começa a falar com uma voz rouca, ombros caídos, as mãos trêmulas, dava para ver as mãos trêmulas, e ele começa a dizer poucas palavras, agradece ao diretor-presidente pela oportunidade de estar ali, daí ele diz daquilo do jeito que não é o jeito certo, porque ele não sabe qual é o jeito certo, e ele diz que ele não estava preparado para falar. E ele diz mais uma coisa que também não é do jeito certo, que ele diz assim, eu não gosto de falar em público, eu não tenho jeito de falar em público. A segunda coisa que ele falou, e eu comecei a dizer assim, ai meu Deus, comecei a ficar com um sentimento de pesar por aquele homem. E ele começa a se desculpar, e ele fala 2 ou 3 palavras, entrega o microfone para o diretor-presidente. O diretor-presidente meio constrangido, arrependido de ter feito aquilo, porque foi um silêncio total. Se caísse um alfinete, todos nós ouviríamos. Tamanho o constrangimento que aquele homem estava passando naquele momento. Ele entrega o microfone, começa a retornar lentamente, olhos baixos, cabeça baixa, senta. Quando ele senta, eu toquei na perna dele, dei uma batidinha, tipo assim, vai dar tudo certo, fica bem. Mas eu fiquei imaginando aquele homem, já de idade, um diretor financeiro, tecnicamente um excelente profissional, hábil em todos os números, em todos os cálculos, em todas as formas de gestão da organização, mas nunca foi treinado com a habilidade de fazer uma apresentação confiante. E eu me deparo então com um profissional altamente qualificado, competente nas suas atribuições do dia a dia como técnico, mas extremamente ineficiente e inseguro no momento de fazer uma apresentação num dia tão especial na sua empresa. Ele, na sua concepção, ele não gostava de falar em público, ele não tinha jeito de falar em público e ele não sabia como falar em público. Quantas pessoas, nesse momento, quem sabe, se vivessem a mesma experiência, se confrontariam consigo mesmo e diriam para si mesmo, que frustração, que estado emocional negativo esse homem vai voltar para casa. Esse é um jeito errado de fazer uma fala de improviso. É tudo o que nós não podemos fazer. Mas e daí, Giovanni, qual é o jeito certo da gente fazer? O jeito certo, mas eu ainda vou dizer antes do jeito certo, mais alguns jeitos errados. Porque é importante dizer o jeito errado, para que quando eu disser para você o jeito certo,
você vai dizer assim, cara, que legal, eu aprendi. Mais um jeito errado. Quando você vai num lugar e você vai para um evento e de repente você não está preparado para falar e alguém chama você para você falar e você levanta, tenta criar um estado emocional positivo, porque você não se preparou, você não planejou, você não sabia que você ia falar. E aí você vai lá na frente e daí você tenta contar uma piadinha. Você tenta fazer uma brincadeira totalmente fora de contexto. Esse é mais um jeito errado. Não se faz nunca isso. Mais um jeito errado, Giovanni. Conta mais alguns exemplos para nós. Um outro jeito errado é você chegar lá na frente e você vai falar depois de que algumas outras pessoas já falaram. Daí você chega e diz assim, poxa, falar depois do diretor, falar depois do Giovanni, falar depois do Dr. Manuel, falar depois do Dr. João é muito difícil. Eles já falaram tudo. Esse é um jeito errado. Outro jeito errado, Giovanni, você chegar lá na frente e dizer assim, olha, eu nem ia falar, não estava preparado para falar, porque a minha garganta hoje não está legal, eu estou meio gripado. Esse é mais um jeito errado. Mais um jeito errado, Giovanni. Diga mais um exemplo. Ah, eu não gosto de falar porque eu tenho voz de taquara rachada. Vocês me desculpem minha voz de taquara rachada. Pelo amor de Deus. Não. Esse jeito errado, não. Nunca. Nunca você vai falar isso. Nunca, jamais. Apaga aí apaga da sua mente isso. Tira tudo isso. Isso nunca a gente deve falar. Como que um apresentador confiante ele fala? Como que ele faz uma apresentação? Então, Giovanni, qual é o jeito certo? Antes de contar aí do jeito certo, eu quero dar duas técnicas. Eu vou ensinar para vocês e no final eu tenho 3 dicas, mas eu quero dar 2 técnicas. Como que eu posso treinar? Porque você me disse, Giovanni, que falar de improviso é uma habilidade. Isso é uma habilidade, mas também é uma arte da oratória clássica. Então vamos treinar as duas coisas? Vamos treinar a arte e a habilidade? Com quem, Giovanni? Charlie Chaplin. Você sabe o que ele fazia? Ele treinava. Como ele era um artista do cinema, ele criou uma técnica que é muito interessante e é aplicada nas escolas de teatro. Vou dar uma dica para você da arte do teatro. Vou dar uma dica que como o Charlie Chaplin fazia. Sabe o que ele fazia? Toda noite. Ele fazia uma brincadeira. E essa é uma brincadeira que você pode fazer aí na época de quarentena. Você está em quarentena, é super legal fazer isso com a sua família, para treinar. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai escrever bilhetinhos que você vai colocar uma palavra. Você coloca uma palavra e vamos imaginar que vocês estão entre 3, 4 ou 5 pessoas. E vocês vão brincar, isso é um jogo. Eu vou ensinar 2 jogos agora. Um dos jogos do Chaplin era o quê? Ele fazia o seguinte, ele colocava uma palavra, por exemplo, girassol, natureza, num outro papelzinho. Num outro papel ele colocava eletricidade. No outro ele colocava automóvel. Ele dobrava os papeizinhos e colocava dentro de um potinho. As outras pessoas faziam a mesma coisa. Cada um colocava 3, 4 papeizinhos colocando uma palavra lá dentro. E aí eles misturavam todos os papeizinhos e aí cada um pegava um papelzinho. E ele tinha que pegar aquele papelzinho, ele lia o que estava escrito lá e ninguém sabia o que era, e durante 2 minutos eles tinham que falar sobre aquele papelzinho. E qual que era a forma que eles falavam sobre aquele papelzinho? Eles pegavam e procuravam encontrar na sua mente uma experiência vivida sobre aquele texto, ou aquela palavra que estava escrito ali. Uma história, um fato, uma experiência vivida. E essa era a técnica de Chaplin. Por exemplo, o automóvel. Vamos imaginar
que a palavra que você pegou é automóvel. Aí ele pegava automóvel e ele levantava. E ele dizia assim, vou falar do primeiro carro que eu tive. O primeiro carro que eu tive foi o que é o seu carro? Poderia ser um Fusca? O primeiro carro que eu tive foi um Fusca. E eu vou contar do meu Fusca, uma experiência incrível que eu tive com o meu Fusca. E aí você começa a falar durante 2 minutos. A experiência do girassol, você vai dizer, olha, a experiência que eu tive era na minha infância. Quando eu fui na casa da minha avó, e lá eu tive uma experiência com a palavra que está aqui nesse papelzinho. E começava a contar. Quando termina de falar os 2 minutos, ele mostra o papelzinho. E aí todo mundo... Aí! E assim, dentro dessa brincadeira, durante 2 anos, Charlie Chaplin e um grupo de amigos que ele tinha, eles faziam essa brincadeira de cada um deles durante 2 horas, às vezes 1 hora, eles ficavam falando de improviso sobre uma palavra, sobre uma daquelas palavras, e eles foram treinando. Com isso, seu cérebro foi aprendendo a criar conexão e a falar de improviso. Esse é um jeito certo, uma história. E esse é um jeito certo, um jogo, que Charlie Chaplin, na arte da oratória clássica, eles executavam. E com isso eles foram aprendendo a se desenvolver e a ter uma habilidade de falar em situações de improviso com palavras ou com situações. Um outro exemplo. Essa é uma brincadeira que quem sabe você já fez. Quem sabe lá na escola você fez. Sabe qual é a brincadeira? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um sininho ou uma buzina e você vai fazer o seguinte. Você vai criar uma história. Você vai criar uma história. E aí você vai criar essa história e vai começar a contar essa história. Só que daí vai ter uma sequência lógica das pessoas que vão falar, ok? Então você é o primeiro, a Maria é o segundo, o João é o terceiro, o Pedro é o quarto, a Ana é a quinta, entendeu? E a brincadeira é assim, ó. Você começa a falar e conforme você vai contando a história, tem um cara que está acompanhando e ele é o orientador, o coordenador do grupo. Quando você vai dizer determinada palavra depois da história que você está contando, ele toca o sino. E nesse momento você senta e a pessoa que está no lado seu, que é a próxima, vai falar, tem que continuar a história. Nada combinado, nada organizado. E ele começa a contar a história, às vezes a história vai para um lado totalmente diferente, mas ele começa a contar a história e como que, pum, o sininho. O terceiro fala, pum, o sininho, o quarto fala, e aí volta, você pode fazer isso, roda, todo mundo se diverte. Todo mundo treina conexões, ideias e criatividade. 2 exemplos de jogos para você treinar, falar de improviso. E aí, depois desses 2 exemplos, você vai dizer assim para mim, Giovanni, isso é muito difícil. Falar de improviso, brincar em casa, tudo bem. Mas lá no evento, Giovanni, como que eu vou chegar lá no evento? Isso não existe. Não tem como eu conseguir fazer isso. Tem. É uma habilidade. Isso é uma habilidade. É treino. E se você souber o jeito certo, que agora eu vou contar para você, se você souber o jeito certo, você consegue. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência consegue. Eu já fiz o meu curso durante várias vezes e eu treinava isso, pessoas que eram inseguras, pessoas que tinham grande dificuldade de falar. Depois de alguns exercícios, ela se apresentava e ela conseguia. Mas sabe por quê? Porque tem uma técnica. Tem uma técnica. Como que é a técnica, Giovanni? Qual que é a técnica? A primeira técnica que você vai ter que saber, que um orador confiante tem, está aqui na minha manga. A técnica. Como assim, Giovanni, está aí na sua manga? A técnica está aqui na minha manga. Eu tenho uma técnica na minha manga. Como assim, Giovanni? A técnica é assim, ó. Eu tenho uma carta na manga.
Todo apresentador confiante sempre tem uma carta na manga. O que significa isso, Giovanni? Significa o seguinte: um apresentador confiante, ele nunca ele vai falar improvisadamente, ele nunca vai fazer uma fala improvisada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque um apresentador confiante, ele está sempre preparado, ele sempre tem uma carta na manga. Amanhã eu tenho 2 eventos. Eu tenho 2 eventos amanhã, uma inauguração e um evento à tarde. Hoje, um dia antes, porque eu não sei se eu vou falar nos eventos, mas hoje eu já me preparei, usando a técnica que eu vou mostrar para você aqui, eu já me preparei para os 2 eventos de amanhã para fazer uma fala rápida de 2, 3, 4 ou 5 minutos, que se eu estiver lá no evento e eu estou paradinho assim, e daí daqui um pouquinho eles dizem assim: Giovanni, nós queremos ouvir você. Que legal! Então, a primeira coisa que eu vou fazer, isso sempre, aqui, agora, eu vou inspirar, e eu não vou fazer que nem aquele diretor financeiro, vou ficar cabisbaixo, não sei o que eu vou falar, eu vou ficar nervoso, vou falar poucas palavras. Não, eu já estou preparado. Eu sempre tenho uma fala de improviso preparada. Se eu for convidado, então amanhã eu vou ir lá na igreja. Se eu for convidado para ir numa igreja, hoje eu vou tentar imaginar o seguinte: qual é o evento? O que vai acontecer lá na igreja? A primeira coisa que eu vou imaginar é o seguinte: quem é o ouvinte? Quem são as pessoas que vão estar lá ouvindo? Isso é parte do método OMAPA. O método que eu desenvolvi para transformar apresentadores em profissionais confiantes, pessoas comuns em apresentadores confiantes. Então, como amanhã eu estarei indo num evento, quem são os ouvintes? Quem são as pessoas? O que eles vão estar fazendo lá? Eles estão lá para uma reunião, é uma conferência, é um estudo, tem um tema específico? Eu vou buscar saber isso. Essa é a primeira dica das 3 que eu quero dar para você hoje. A primeira é um dia anterior, 2 dias anteriores à fala que você vai fazer. Você já vai começar a se preparar. Quem é o ouvinte? Quem são as pessoas que vão estar lá? Dentro daquele ambiente, o que eles gostariam de ouvir? São crianças? São idosos? São adultos? Quem são os meus ouvintes? Na apresentação que eu irei fazer lá ou não? Porque eu fui convidado para ir no evento. Eu não fui convidado para ser palestrante e eu não fui convidado também para ser orador, nem um apresentador. Mas então, Giovanni, por que você está fazendo um estudo? Por que você está fazendo uma preparação desnecessária se você não é o apresentador, se você não é o palestrante, se você não é o orador da noite? Por quê? Porque eu sou um apresentador confiante. Sempre eu vou estar preparado. Eu sempre vou ter uma carta na manga. Eu sempre estarei preparado. Esse é o primeiro ingrediente do apresentador confiante. Ele é uma pessoa que está sempre preparado. Se é lá na igreja, eu tenho um texto bíblico. Se é na festa, eu vou lembrar o motivo da festa. Se é um casamento, eu vou procurar lembrar quem são os ouvintes. Os ouvintes são os amigos do noivo, da noiva, são os pais, são os familiares. Sempre você vai ter alguma coisa interessante para falar para essas pessoas. Então você já vai planejar. Você vai dizer assim: eu já vou me preparar. A segunda dica que você vai aprender para você se tornar um orador, um apresentador confiante: a ocasião.
Então a primeira é quem está ouvindo. A segunda é a ocasião, é o ambiente, o A do mapa. O que é a ocasião? É uma inauguração? Eles estão inaugurando o quê? Aquela fábrica. Vamos imaginar que é aquela fábrica que aquele diretor financeiro encontrou uma grande dificuldade de falar. A primeira coisa que ele deveria ter feito era o seguinte: um dia anterior, sem saber se ele iria falar ou não, se ele tivesse o entendimento disso que eu estou ensinando para você agora, disso que você está aprendendo aqui agora, se você tivesse esse conhecimento do jeito certo de fazer uma fala de improviso, no dia anterior, esse diretor financeiro, ele teria feito 3 situações. A primeira, quem serão os ouvintes? Ele saberia que um dos ouvintes é o diretor-presidente, os seus colegas de trabalho, os convidados, as autoridades. O que é? Essa é a primeira coisa que ele teria que saber. A segunda coisa que ele teria que saber, o que é que nós estamos inaugurando? Nós estamos inaugurando uma fábrica, é uma loja, é uma segunda unidade, ou é a melhor unidade do país, é a melhor estrutura que nós criamos ao longo dos nossos tempos. Então essa é a primeira coisa, a primeira estrutura, a primeira informação que ele guarda para o conjuntinho, e ele guarda uma outra situação que ele leva preparado, que ele vai contar uma pequena história rápida sobre aquele ambiente que ele está ali, sobre a ocasião. Sempre vai estar no organograma, na estrutura da fala do apresentador confiante, uma pequena história. Essa pequena história pode ser sua, vivida, pode ser de alguém do ambiente, de alguém da festa, de alguém daquela ocasião que você está vivendo ali, que você vai contar uma pequena história. Todos nós gostamos de história. Todos nós gostamos de ouvir história. Todos nós gostamos de uma fogueira digital. E se a fogueira não fosse digital, nós gostaríamos de ouvir uma história. Se eu convidasse vocês, e um dia eu vou convidar, nós vamos fazer uma fogueira de verdade e nós vamos contar a história. Todos nós gostamos de escutar a história em roda de uma fogueira, assim como estamos gostando de ouvir aqui na fogueira digital. Então ele teria pensado a primeira coisa, quem são meus ouvintes? Segundo, qual é a ocasião? E a terceira dica da noite, da nossa live, para aprender o jeito certo de falar de improviso, que é diferente do que nós já aprendemos, que é o jeito errado de uma fala improvisada, que você não sabe o que vai dizer, que você vai dizer que não gosta de falar em público, que você não tem mais nada para falar, que o fulano já falou tudo, que você agora não sabe mais o que dizer, mas você vai dizer algumas palavras. Isso é fala improvisada, não é isso que eu estou dizendo. Essa fala de improviso é a fala que você preparou no dia anterior, que você mentalizou ela no dia anterior com essas 3 dicas que eu estou dando. A primeira, quem vai estar me ouvindo? A segunda dica, que ocasião é? É uma festa, uma inauguração, é uma reunião religiosa, é uma reunião do clube. E a terceira dica, que é mágica também, prestar atenção nas pessoas que estão falando. E você pegar parte daquilo que as pessoas que estão falando para você pegar para você. E você pega parte do que o diretor falou, parte do que o presidente falou, parte do que o estagiário falou, parte do que o supervisor falou, e você vai chegar lá na frente, e aí você vai fazer 2 coisas anteriores. A primeira coisa que você vai fazer é uma linguagem não verbal. A linguagem não verbal é a primeira dica que você vai ter que se preparar. Porque o discurso você já preparou. O discurso você preparou no dia anterior. Amanhã eu vou fazer 2 falas improvisadas. Se eu for chamado, eu estarei pronto. Se eu não for chamado, são cartas na manga. Mas como eu me preparei, sendo chamado ou não, se num outro dia, num outro lugar, numa outra oportunidade eu for chamado, eu tenho as cartas na manga que eu preparei no dia, lá naquela apresentação que eu não precisei falar. E eu tinha
a carta na manga, eu tinha me preparado. Mas se eu falar, eu não serei um apresentador que faz uma fala de improviso, improvisada. Eu vou ser um apresentador que vou falar de improviso de forma confiante. E a primeira coisa, respira, linguagem não verbal, levanta. Quando ele chama você com o seu nome, você sorri para todo mundo, diz assim, sou eu, é eu que ele está chamando. Já vai sorrindo para as pessoas. Chega lá na frente, cumprimenta o presidente que chamou você, obrigado, presidente, que legal. Toca no ombro dele, olha para todo mundo e sorri. E antes de falar qualquer coisa, você olha para as pessoas, como você treinou, que você já sabe quem são seus ouvintes. Agora é a hora de contar uma pequena história sobre a ocasião. Falar sobre a minha empresa, agora é o diretor aquele financeiro falando. Ele chega lá na frente, com o ombro erguido, cabeça erguida, sorrindo, e ele olha para o presidente e diz assim, presidente, falar sobre a nossa empresa é muito fácil. Eu vivo aqui nos meus últimos 30 anos. 30 anos da minha vida está dentro dessa organização. Foi um dos maiores e melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Trabalhar aqui, conhecer pessoas, desenvolver projetos, controlar as finanças, controlar os desperdícios, controlar os recursos dos investimentos, assim como nós controlamos, e ele vai indo. Durante um pouquinho de tempo ele fala isso. E daí daqui um pouquinho eu digo assim, eu quero pegar uma palavra que o senhor falou, presidente, que tocou fortemente aqui dentro de mim. E eu queria também pegar uma palavra do nosso estagiário, que eu tenho visto crescer aqui dentro, que tocou grandemente dentro de mim. Sabe qual é a palavra que ficou conectada de tudo aquilo que vocês foram dizendo? 2 palavras. Resultado e foco nas pessoas. Eu tenho orgulho de trabalhar nessa organização. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Uou! Você já viu? 2 minutos. Só 2 minutos. Ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia qual era o ambiente, o que era a ocasião. E ele pegou 2 palavras que um estagiário falou e que o diretor-presidente falou. Juntou, colou e falou com emoção. Isso é arte. Isso é oratória clássica. Lá de Aristóteles, 450 anos antes de Cristo. Jesus era um dos maiores psicólogos, um dos maiores inteligentes, um dos maiores especialistas em engenharia humana da Terra. Ele fazia isso todo dia. Ele chegava nos lugares e ele precisava falar de improviso. Às vezes eram 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. E não tinha pão e não tinha peixe. Às vezes ele está lá, lembram ele na festa? Ele está lá na festa. E ele está lá na festa e de repente, o que acontece na festa? Acabou o vinho. E ele está lá. Ele não foi para a festa. Ele foi para uma festa. Ele não foi lá. Aí ele está lá sentado. Ele não foi, ele só foi para ele era convidado. Aí daqui um pouquinho chega alguém e diz assim, Jesus, acabou o vinho. Ele podia assim, tá, mas e aí? E agora? O que eu tenho que ver com isso? A festa não é minha. A festa não é minha. O que eu faço agora? Eu não trouxe vinho. Eu não trouxe vinho. Chama o cara aí, dono da festa. Esse negócio não é comigo. Eu não sei improvisar. Daí ele chega e diz assim, pois bem, o que tem aí? Pega uns jarros e coloca água,
que eu estou preparado. Eu estou preparado. Coloca água. Enche lá alguns barris, alguns tachos de água e deixa comigo. Porque eu estou preparado. Eu sei agir em situações de improviso. Não sou inseguro em situações de improviso. Eu sou um apresentador de confiança que resolve qualquer situação, porque eu estou sempre preparado. Você consegue entender isso? Que não é difícil. Você consegue entender que uma pessoa com um pouco de raciocínio e inteligência consegue aplicar essas 3 dicas que eu dei para você? Quem são os ouvintes? O que é a ocasião? E baseado nessa ocasião, eu estruturo uma pequena história. Escuto o que os outros falaram. E eu falo de uma forma calma, tranquila, com uma postura corporal positiva. E eu vou falar bem, vou conquistar as pessoas e vou obter resultado. Esse é o propósito do método O Mapa dos Segredos da Oratória, para transformar pessoas comuns em apresentadores com confiança. Porque a confiança é um alicerce da autoestima, dos resultados. As portas se abrem. Pode ser que depois dessa apresentação que você vai fazer, muita coisa pode mudar. O diretor-presidente pode se emocionar com o que você falou, e ele pode chamar você em muitas coisas. Tudo pode acontecer depois desse momento. Então, falar de improviso, se você souber, é um atalho para você chegar lá na frente, se tornando um apresentador confiante. E essa foi a nossa fogueira digital. Falar de improviso é diferente de falar de forma improvisada. E que você sempre tenha na sua manga uma carta, um coringa, preparando-se no dia anterior para qualquer situação que você tenha que enfrentar no dia seguinte. Então, se você tiver amanhã uma reunião na sua empresa, sente hoje e prepare a sua fala. Se amanhã você tem uma inauguração, sente hoje e prepare a sua fala. Se você vai amanhã numa apresentação, se prepare a sua fala. Mas, Giovanni, se eu não precisar falar, fica guardado na sua manga por uma próxima oportunidade. Mas se prepare, porque vai chegar a hora que você vai ser chamado para que você possa falar de improviso. E aí você vai lembrar desse dia as 3 dicas que eu dei, que são técnicas de habilidade, mais o respirar e a linguagem não verbal. Sorrir, postura confiante, e o que você vai focar um pouquinho mais ainda? Que a sua fala será a melhor fala da noite. Valeu? Espero que tenha gostado dessa live, que faz parte da nossa série Preparação para o nosso Masterclass Apresentador Confiante, que vai ser lá em 4 de agosto. E até lá, 4 de agosto, às 21 horas, toda segunda, terça e quinta, às 21 horas, eu espero você aqui. Valeu? Um abraço e até segunda-feira. Hoje já é quinta. Então, até segunda-feira, 21 horas. E eu vou trazer um tema relevante para a sua vida também, conteúdo de valor, para transformar você num apresentador confiante. Um abraço.